E um dos principais problemas, uma das principais questões que é apontada dentro das clínicas, dos consultórios, é a questão da azia. Só que geralmente, para tratarmos a azia, é indicado o uso da linha dos prazóis. E esses medicamentos realmente servem para controlar essa hiperacidez estomacal. Porém, o que não entra em pauta, praticamente nunca entra em pauta, é a frequência que esse medicamento é utilizado. Em um tratamento adequado, ele deveria ser utilizado no máximo por alguns meses. E nós vemos aí muitas pessoas que fazem uso dos prazóis diariamente durante anos, ininterruptamente. Esses prazóis, eles acabam controlando a acidez e impactando diretamente no estômago, porque o nosso estômago, ele secreta o ácido e com esse controle ele vai parar de secretar esse ácido, gerando um outro problema, que é a diminuição da produção desse ácido clorídrico. Mas afinal, a hipocloridria, essa diminuição da produção do ácido clorídrico, ela é tão preocupante quanto o excesso da produção do ácido nesse estômago? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí, pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi, sou biomédica, mestre em fisiologia humana e doutoranda em naturopatia. E é um prazer estar novamente aqui com vocês falando sobre mais um assunto relacionado à área da saúde. Hoje, nós vamos trazer como pauta a questão da hipocloridria. A hipocloridria que está presente em muitas pessoas, muitos pacientes sofrem com a hipocloridria e não fazem ideia que seja isso, mas sempre estão se sentindo mal, né? Sentem que algo não está bem na sua alimentação, na sua digestão, mas também não sabem do que se trata. Então vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, vamos entender mais sobre essa questão que pode estar te afetando também. E antes de mais nada, como de costume, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito, clica no botão do inscreva-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que vai ao ar no canal. Aqui nós temos 2 vídeos todas as semanas falando sobre assuntos relacionados à área da saúde. E relembrando o nosso combinado, vou relembrar nos próximos dias, é a questão de que apenas os vídeos novos terão as perguntas respondidas, porque a demanda aumentou muito e eu não consigo responder as perguntas dos vídeos mais antigos. Então, se você é novo, chegou agora, assistiu um vídeo antigo e ficou com alguma dúvida ou gostaria que eu abordasse aquele assunto em um outro vídeo, falando mais sobre aquele assunto, coloca no comentário do último vídeo, sempre que foi ao ar aqui no canal, do vídeo mais atual, que eu vou estar de olho e vou responder com certeza. Muito bem, então vamos iniciar falando sobre a importância do ácido clorídrico. O ácido clorídrico, embora seja visto como vilão, porque realmente as pessoas que têm azia, as pessoas que têm úlcera estomacal, elas acabam sofrendo por causa da presença do ácido clorídrico, mas eu já quero te dizer que sem ele seria impossível viver, porque é através da acidez do estômago que nós temos a digestão dos alimentos. Inclusive, o ácido clorídrico, ele é responsável por ativar o pepsinogênio em pepsina. Meu Deus, Vivi, que palavreada é esse? O pepsinogênio, ele é uma enzima inativa que na presença do ácido clorídrico se torna pepsina, então é a enzima ativada, e essa pepsina ela vai ter ação para digerir as proteínas. E aqui eu não falo só de carne. Muitas vezes quando nós falamos de proteínas, a primeira imagem que vem é um bife, né? Um bife gigantesco, ou até mesmo ovos. Né? Os ovos também têm uma boa concentração de proteínas. Mas nós temos proteínas vegetais que estão presentes no arroz, no feijão. Então, a pepsina vai estar quebrando aí todas essas proteínas. E se você tem uma diminuição nessa acidez estomacal, você vai ter, consequentemente, uma dificuldade de digerir proteínas. Principalmente isso, tá? Principalmente na digestão de proteínas. Mas vai afetar todo o resto, com certeza. Agora, a questão que eu também trouxe no início desse vídeo, o uso dos prazóis, né, da família dos prazóis, eles são sim eficazes para o tratamento. Por exemplo, pacientes que sofrem com azia, com má digestão, eles acabam fazendo uso e realmente é interessante o uso desses prazóis em um curto período. E por que eu digo isso? Porque geralmente é esquecido de trazer em pauta essa questão. Esses prazóis não deveriam ser utilizados por longos períodos e nós vemos aí pacientes que usam há muitos anos e de uma forma ininterrupta, sem fazer pausa. Os prazóis então acabam trazendo um malefício, que é a diminuição fisiológica, da produção fisiológica do ácido clorídrico. Você tem menos produção de ácido clorídrico, você está tomando um inibidor da produção do ácido clorídrico por tanto tempo que o seu corpo se acostuma com essa produção diminuída e a sua digestão acaba assim ficando ineficaz, ficando deficitária. E aí você começa a sentir um estufamento que nunca passa, qualquer coisa que você come, ou se você come principalmente alimentos que contêm proteínas, você sente que fica mais tempo aí para ser digerido.
Então, querendo ou não, ele impacta, sim. Essa hipocloridria, ela impacta negativamente na sua saúde. E aí, claro, já quero fazer uma observação aqui, porque se você que está me assistindo for estudante de alguma área da saúde, ou até mesmo algum profissional, você vai saber que a digestão, a maior parte da digestão de proteína, sim, ela ocorre ali depois do duodeno, né, onde entra para o intestino, onde nós vamos ter a liberação das enzimas pancreáticas. Porém, o início da digestão da proteína tem que ser no estômago. Se não tiver mesmo aquela porcentagem, 25%, 30%, 35% da digestão das proteínas iniciada no estômago, quando chegar lá no pâncreas, lá no duodeno, na porção onde recebe essa secreção com essas substâncias, com essas enzimas vindas do pâncreas, não vai dar conta ali a digestão de tudo. E aí o paciente, essa pessoa em questão, ela não vai ter as proteínas liberadas, os aminoácidos, para serem absorvidos pelo intestino. Podendo gerar, claro, uma modificação também na formação das fezes, que podem ficar mais endurecidas, mais difícil de fazer a evacuação, né, eliminação dessas fezes. Embora esse vídeo não seja voltado para a parte do intestino, o intestino ele sofre sim muito quando a digestão ela não é feita da forma correta, principalmente na parte do estômago. Então aqui também eu já quero deixar um aviso, uma informação para as pessoas que, após fazerem cocô, notam que nas fezes está presente pedaços de comida. Isso não é normal, isso não é fisiológico. Se você tem nas fezes a presença de pedaços de comida, que você consegue ver o que você comeu, geralmente nós falamos isso referente ao milho, né? Que muito se diz que o milho se mastiga e mesmo assim ele pode aparecer lá inteiro depois. Isso quer dizer que você não mastigou direito. Um lembrete, a digestão começa na mastigação. Então, muitos pacientes que acabam tendo problemas de digestão estão tendo uma péssima mastigação. E às vezes é só ajustar essa mastigação, o paciente começar a pensar que ele está mastigando, ter que fazer isso racionalmente e não de forma automática. Ele faz de forma racional, ele conta quantas vezes ele mastigou aquele alimento para depois engolir. E em vários casos isso é o suficiente para fazer esse paciente ter uma melhor digestão. Então sim, tem pacientes que estão fazendo uso de medicamentos e não necessariamente precisariam, porque a causa, por isso eu digo, é tão importante entender qual é a causa do problema, porque a causa está na mastigação, está na mordida daquele alimento e não no ácido do estômago, não nas enzimas digestivas que saem lá no pâncreas. Não é um problema de absorção intestinal, é um problema de que o paciente não está mastigando direito e aí aquele alimento passa por todo o tubo, todo o sistema digestório inteiro e é obviamente que chegando lá nos enterócitos, as nossas queridas células intestinais, elas não vão absorver pedaços enormes de alimento e aquilo sai inteiro pelas fezes. Então muitas vezes é isso que acontece. Essa é a causa. Mas claro, isso vai para investigação. E um dos exames mais interessantes para ver se o paciente está com esse problema é o coprológico funcional, que infelizmente não é tão solicitado. Não sei por que se perdeu essa ideia de fazer exame de fezes também. As pessoas têm um medo gigantesco, porque também é uma falta de costume que se tem. Então as pessoas se acostumam a não fazer o exame de fezes, quando é solicitado parece que é uma aberração da natureza. E esse exame do coprológico funcional, ele vai ser responsável por mostrar lá o que está presente nas fezes. E aí o profissional, sabendo fazer a interpretação desse exame, ele vai saber verificar que, temos aí alimentos que não foram digeridos, gorduras, proteínas, enfim, carboidratos estão saindo inteiros nas fezes, estão maiores, não conseguem ser absorvidos. E aí se vai fazendo ajustes na mastigação. Muitas vezes se faz a ingestão, sim, de medicamentos. E aqui eu quero fazer uma outra observação, muito importante, por sinal, que é: se você está fazendo uso de algum medicamento para digestão, não é para parar de tomar ele. Não é você que vai decidir se você está precisando dele ou não. Você tem que ir no seu médico e aí sim ver como ele conduz essa abordagem para entender se você precisa ou não. Existem pessoas que vão precisar fazer o uso e outras não. Não se toma remédio se não precisa. É isso que precisa ficar entendido. Não é parar um tratamento do nada, mas é entender se aquilo realmente faz sentido para a sua realidade. E tendo um olhar mais natural, mais voltado para o natural, aqui eu quero dizer também para você que está assistindo esse vídeo, se sente estufado, mas não está entendendo o que pode ser, também não quer começar a tomar um remédio, quer primeiro ver se não tem alguma outra abordagem sem o medicamento. O que você pode fazer antes de realmente procurar um médico e dizer: não, realmente eu já tentei várias coisas, não consigo mais, eu preciso uma abordagem mais voltada à medicação. Vamos para a parte prática. Pontos que você pode fazer um ajuste
para tentar melhorar a sua digestão. Primeiro delas, a mastigação. Melhore a mastigação. Ah, mas eu mastigo. Não. Geralmente, se você almoça olhando TV, você não mastiga o quanto você acha que mastiga. Então, se você almoça, se você faz as suas refeições assistindo TV, desliga a TV. Almoça, janta, faz as suas refeições pensando, presente naquilo que você está comendo. Raciocine, esteja presente ali nessa refeição. Até porque quem almoça assistindo TV geralmente come mais do que deveria. Porque tá prestando atenção em outra coisa, o cérebro não consegue entender onde tá a saciedade, onde não tá, geralmente sai mais estufado. Não mexa no celular, não faça nada. Refeição, é um momento sagrado. Mastiga. O que pode ajudar também, antes do almoço, uma meia hora antes, você pode fazer o consumo de uma fatia de abacaxi ou uma fatia de mamão. Ah, mas eu almoço no restaurante. Bom, pega uma fatia de mamão, uma fatia de abacaxi, come antes de iniciar a alimentação. Por quê? Porque o mamão e o abacaxi, entre algumas outras frutas, mas geralmente são essas, eles possuem substâncias como a papaina e a betaína, que são duas enzimas que, inclusive, são utilizadas como suplementação para ajudar na digestão. Então, você pode, inicialmente, tentar dessa forma natural, até porque se você não tiver condições para comprar, para mandar fazer manipulado essas substâncias. Outra questão importantíssima é não beber junto com o alimento. A bebida junto com a alimentação, principalmente se ela for, preste atenção nessa parte, principalmente se ela for gelada. Lembre que o nosso corpo, ele tem uma temperatura, não é a temperatura do ambiente, nós temos internamente 37, 36,5. Geralmente é essa a nossa temperatura normal, interna. E aí você está comendo, a comida também ela é morna para quentinha, geralmente, né? Morna para quente. Aí você está ingerindo aquele alimento e do nada cai 2, 3 goles de refri gelado. Teu estômago fica, oi? O que tá acontecendo aí? Perderam a noção? O gelo, o gelado, o frio vai paralisar aquele movimento todo que estava acontecendo. Então vai dificultar a digestão, sim. Ah, mas eu não sinto nada, Vivi, eu sou acostumada, eu sempre faço isso, então eu acho que não é pra todo mundo. Não, é pra todo mundo. Tu não sente nada, provavelmente, parabéns. Mas isso não quer dizer que não está te fazendo mal. Fisiologicamente faz mal. Em algum momento você vai sentir isso. Se você tem agora na faixa dos 20, 30, 40, talvez não tá sentindo, legal. Mais adiante vai sentir. Até porque o líquido junto com o alimento, ele vai distender mais o seu estômago. O estômago é músculo, então ele também dilata e ele volta. Mas você vai acostumando ele sempre na forma dilatada e em algum momento vem fora sim. Então pense na sua saúde hoje, mas prestem atenção porque o sistema digestório, ele é importante também. Geralmente as pessoas só se preocupam com o coração, com os pulmões, lembram do sistema digestório só quando estão com dor de estômago ou constipadas, às vezes nem isso. Então faça ajustes na sua alimentação, porque o seu intestino, a saúde do seu intestino também vai depender da digestão que acontece no seu estômago. E, obviamente, qualquer dúvida, entre em contato com algum profissional da saúde da sua confiança, converse, analise, verifique, não pare nenhum tratamento que esteja já em andamento. Lembre-se que a sua saúde, ela importa muito mais para você do que para os outros. Não importa se esses outros sejam os profissionais que te atendem ou a tua família. A tua saúde pertence a ti e deve ser a coisa mais importante para ti. Os outros não vão se importar tanto com a sua saúde quanto você vai se importar com ela. Porque quando der problema, quem vai sentir é você, não os outros. Qualquer coisa eu fico à disposição. Fiquem bem e até o próximo vídeo, se Deus quiser.